Olá! Você já tentou bordar alguma coisa e pensou, acho que não levo jeito para isso? Calma, talvez só esteja faltando aprender os primeiros pontinhos, do jeito certo. E isso eu vou te ensinar hoje. Venha comigo! Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, que esteja tudo bem, tudo tranquilo, tudo em paz. Então vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje vamos estar bordando ponto haste e vamos estar bordando mais uma folhinha, né? A aula passada a gente bordou o ponto reto, né? Ou ponto atrás, como também é chamado. E bordamos uma florzinha ponto cheio, né? E utilizamos o ponto atrás, né, o ponto contorno, pra gente fazer a hastezinha da folha, ok? Mas agora vamos para o ponto primeiro. Então, vamos começar primeiro bordando o ponto. Eu vou só puxar um pouquinho mais pra cá, tá? Aí. Meninas, tanto quanto o ponto contorno, também é um ponto muito simples, tá? Também vou bordar com 3 fios na agulha, tá? Nozinho na ponta, ok? E vamos dar início ao nosso primeiro ponto. Então, aqui, meninas, eu fiz um risco, tá? E eu marquei aqui meio centímetro, como eu fiz na parte de cima também, no ponto anterior, eu fiz nesse ponto, tá? Então, eu fiz um risco, aqui tem 12 centímetros, e marquei de meio em meio centímetro cada pontinho, ok? Isso é só para vocês visualizarem. E também para vocês treinarem, se vocês quiserem também fazer esse método, vocês podem colocar. Se não, pode só fazer um riscozinho ali, às vezes nem precisa, é só seguir retinho e fazer. Então, vamos começar o nosso ponto haste. Aqui tanto faz, meninas, se eu vou começar a bordar pelo início ou daqui para lá. Eu gosto de começar sempre do início daqui para lá. Por quê? Porque se eu estou bordando com um nozinho, que às vezes muito bordado a gente não precisa fazer a outra maneira, né? Sem eu estar escondendo o fio, né? Então, funciona muito bem, porque daí depois ele não vai ficar me incomodando para cá, né? Então, vim com meu ponto pro lado direito, eu venho aqui com a agulha. Então, agora eu vou passar a agulha pro lado do avesso. E vocês estão vendo aqui que formou um anel. O meu fio, ele tá assim porque ele tava enroladinho, tá? Então, aqui eu formei um anel, olha, tá vendo? Deixa eu só ajeitar aqui pra vocês verem bem. Então, aqui ele formou um anelzinho, como é que eu vou fazer? Eu vou vir agora com o ponto bem aqui no meio. Olha, bem no meio. Então, veja que eu tenho uma ponta e outra ponta, né? A ponta de início, a primeira pontinha, e a segunda pontinha quando a gente veio do avesso para o direito. E agora eu puxo. E eu formei aqui meu primeiro ponto. Isso, meninas, a gente vai fazer só no início, tá? Pegar aqui no meio desta forma. Agora, o que que eu faço? Eu seguro o meu fio aqui, olha, pro lado esquerdo. O fio sempre vai ficar pro lado esquerdo. Algumas voltas, às vezes, quando a gente vai dar, aí é necessário mudar pro direito. Mas isso é muito raramente, mas vocês já vão perceber. Mas, por enquanto, vamos ficar só nesse, depois mais tarde eu vou ensinar como que faz essa volta quando formos bordar letras, tá? Daí eu vou ensinar. Então, hoje vamos tentar só aprender o ponto. Então, ele vai ficar pro lado esquerdo, né? O meu fio ali. Eu venho aqui e vou pegar mais adiante um pouco, tá?
Não precisa ser os 30, esse meio centímetro pode ser, vai ser menor, tá, meninas, quando vocês estiverem trabalhando. Então, veja que aqui eu já ficou mais um lacinho, né? Então, aqui vocês percebam que, olha, aqui eu tenho o final do primeiro ponto que eu fiz, né? Então, eu venho com a agulha aqui no final do primeiro ponto que a gente fez, olha, tá ali, e eu puxo a agulha novamente. Tá vendo? E aqui eu tenho o meu segundo ponto. Olha, seguro aqui com o meu dedinho pro lado de cá. Venho aqui no segundo de novo, um pouquinho pra frente. Pego aqui, olha, no final do último ponto e puxo. Aqui, meninas, vocês podem estar também virando o trabalho e trabalhando com esse risco em pé, tá? Isso não vai dar diferença no ponto, tá? Então, olha, vim aqui no final de novo, olha, do último pontinho e faço meu ponto. E olha como já vai ficando bonitinho o nosso ponto. Venho aqui no final. Por isso que eu mostrei para vocês, se vocês conseguirem fazer o risco e marcarem, é para vocês irem treinando. Mesmo porque daí o ponto ele fica maior, vocês vão visualizar bem. Eu acho assim que para treino vale muito a pena, sabe? Claro que depois na hora de bordar, praticamente a gente vai usar a metade ainda metade da metade do meio ponto, né? Então, olha, e aqui a gente já pode agilizar. Sempre vou segurando, vejo que eu tô sempre segurando o fio e vou bordando. Existe um outro método, menina, de bordar, que algumas bordadeiras, elas fazem direto no tecido, né? Elas vão passando pelo tecido mesmo, agulha. Mas eu aprendi desse jeito e eu achei tão prático assim. E hoje em dia eu uso bordar só assim. E como eu uso bastante bastidor, né? Então, para mim, facilita bordar assim. Principalmente porque eu faço bastante pintura em agulha também, tá? Então, aí a gente utiliza. Desculpa os cachorros, que a cachorrinha da minha mãe tá solta. E deve ter chego encomenda na vizinha, aí os cachorros ficam bem loucos. Às vezes o fio faz um nozinho embaixo, tá? E é bom já sabendo, porque depois vocês começam a bordar e vai dizer, ai, tá fazendo nó embaixo. Mas é normal, então vocês já vão se acostumando, mas é só puxar ali um pouquinho, ele já solta. E aqui, meninas, agora no final já é o meu último ponto, né?
Então, o que que eu faço aqui? Eu não vou voltar com ele. Eu simplesmente, olha, eu vou pegar ele aqui e vou passar ele pro avesso. E tá pronto. Terminei. Então, vocês vejam que o acabamento fica tanto igual quanto no começo, né? Então, ficou bem perfeitinho o nosso ponto. Como é que eu faço para acabar atrás, né? Que é uma pergunta que vocês sempre fazem. Eu vou fazer aqui pela frente, mas isso vocês fazem na parte de trás, tá, meninas? Então, digamos, eu tô lá pro lado do avesso, né, meninas? Então, eu volto com o fio aqui, eu vou fazer aqui para vocês verem. Eu venho aqui, eu passo 1, 2 vezes aqui atrás, tá? Aí, aqui eu venho aqui, eu dou um pontinho de acabamento, tá vendo? Olha, dei o pontinho ali e passo a agulha aqui no meio do anelzinho, olha, aqui no meio do anel, tá? E eu puxo bem delicadinho ali, olha, veja que ele fica bem pequenininho. E daí eu venho aqui e passo novamente por baixo, pelo menos umas 2 vezes de novo, tá? E aí eu corto o fio ali, tá? Então, olha, daí eu venho aqui e eu corto o fio. Prontinho, ó. Ficou delicadinho, nozinho ali o acabamento. Não fica a ponta aparecendo, porque a gente já passou aqui o fiozinho ali dentro, né? Então, ele fica quietinho ali. Se acontecer, às vezes, de mexer, ó, ali, ele sair ali do lugar, aí vocês venham e só corta mais essa pontinha extra aqui fora. Cuidado para não cortar o fio ali, tá? E daí ele fica a pontinha ali dentro, olha, ele não incomoda, tá? Então, agora, meninas, vamos passar a bordar a folha, ok? Eu vou pegar o outro fio e eu já venho. Então, aqui, meninas, nós temos, esqueci de falar para vocês, né? Na aula anterior a gente aprendeu o ponto contorno, né? Então, tá na aula anterior e também a folha na aula anterior do ponto contorno. Aí, vocês podem dar uma olhada lá na primeira aula, para quem está iniciando, né? Já tá prontinho lá o vídeo. Então, meninas, eu vou puxar só um pouquinho pra cá. Isto. Aí. Pra vocês visualizarem bem. Bom, então, vamos bordar a folha. Deixa eu ver, eu coloquei o meu lápis. Tem outro aqui. Só para eu mostrar para vocês. Achei. Então, como é que a gente vai começar? Eu vou vir bordando, primeiramente, eu vou colocar uma separaçãozinha aqui, tá? É só para estar mostrando para vocês. Então, eu vou bordar com 3 fios na agulha, tá, meninas? Mas vocês podem colocar 2 fios, vocês colocam 6. Aí depende de quantos fios vocês querem, o quanto vocês querem também que ela fique com relevo, porque lembrando assim, meninas, quanto mais fio vocês colocarem na agulha, mais relevo fica, mais alto fica o bordado, tá? Que o relevo que eu falo é assim, aqui do tecido pro bordado, tá? Quanto menos, ele vai ficando mais juntinho assim do tecido, para vocês entenderem, né? Então, eu tô com 3 fios. Aqui também, meninas, para vocês aprenderem, não precisa estar usando o fio de bordado, vocês podem estar usando o fio de crochê, tá? Também é bem legal para bordar, tá? Pode usar fio de costura normal, desse que a gente usa para costurar, também pega uma corzinha lá. Passa uns 3 fios na agulha, né? Deixa ele mais uns 3, 4 fios, para vocês treinarem. Eu treinava com fio de costura, tá? Porque eu sei que o fio de bordar, ele é um pouquinho carinho, né? E às vezes a gente tá aprendendo, né? Às vezes a gente acaba errando e então não tem necessidade, pode usar esses outros fios. E o de crochê também, ele é bem baratinho, né? Tem aqueles rolinhos. Esses dias eu vi no armarinho, tava custando, R$5, né? Ó, assim, o rolinho dele dá pra bordar um monte. Inclusive, eu bordei uma almofada, ficou muito bonita a almofada com esse fio de rolinho, ok? Mas Você então vamos... sempre quis aprender bordado, mas não sabia por onde começar? Eu preparei o curso Bordando com a Sueli, do 0 ao 1º bordado. As aulas são liberadas, uma por dia,
para você aprender com calma. O link está na descrição do vídeo. Ok? Mas então vamos continuar a aula. Então eu vou pegar aqui, olha, eu tenho aqui o finalzinho, né? O início aqui da minha folha, não o final. E eu vou pegar bem aqui, um pouquinho para fora, tá? Da folha. Fiz um nozinho lá, tá? E venho aqui um pouquinho para baixo, tá? Da folha. Isso aqui depende do tamanho da folha também, né, meninas? Mais ou menos 1 centímetro e pouquinho deu aqui. Eu acho que eu guardei para lá agora a minha régua. Mas é 1 centímetro e pouquinho. Aí eu vou vir. Aqui, meninas, é aquela questão. Tem gente que começa por direito, tem gente pelo esquerdo. Aqui é tanto faz. Antigamente, quando eu aprendi, tinha que ser pelo direito, né? Eu tinha que ficar sempre me lembrando que eu tinha que bordar pelo direito. Até um dia que eu esqueci, fiz pelo esquerdo e deu tudo certo. Agora, pra mim, tanto faz. O lado que eu pego, eu vou. Mas eu até prefiro pegar pelo esquerdo e vou trabalhando da mesma forma, né? E aquele negócio, é errando que a gente aprende, né? Se entortou na primeira, não tem problema, meninas. Continua no segundo, desentorta na segunda folha, né? O importante é estar fazendo, o importante é estar treinando. Então, vejam que aqui, olha, eu peguei um pouquinho mais abaixo, tá? Aqui também eu vou pegar, mas é só coisinha mínima. E aqui, olha, meninas, eu vou formar um anel de novo, tá? Então, vocês vejam que eu peguei do lado esquerdo, olha, meu fio tá todo aqui, né? Aqui eu vou deixar assim, que vocês enxergam melhor. E vim aqui já pro lado direito, ou do direito pro esquerdo, depende do lado que vocês começarem. E passo pro avesso. Tá vendo, ó? Aqui forma um anel de novo, né? Então, tô com mais um anel de novo aqui. Aí, o que eu vou fazer aqui? Agora, aqui no meinho, meninas, eu vou vir com a minha agulha bem no final do primeiro ponto que a gente fez. Mas bem embaixo, ó. Eu deixo um fiozinho ali, ó, de tecido e puxo. É aonde eu vou prender essa volta, tá vendo? Olha que bonitinho. E eu já dei o meu primeiro ponto. Venho aqui embaixo, olha, meninas, tá vendo? O meu fio tá aqui. Eu venho aqui embaixo, bem rentinho ao fio e passo pro avesso. E eu prendi o meu primeiro ponto. Agora aqui sim, eu comecei do esquerdo pro direito, né? Agora eu vou do direito pro esquerdo. E lembrando, meninas, que aqui, olha, eu tô pegando um pouquinho para baixo do último ponto. Seguro o meu fio aqui com o dedinho, olha, venho aqui pro lado esquerdo, pego um pouquinho mais para baixo. Faço a minha argolinha, olha. Minha argolinha tá aqui. Vem aqui, aqui ficou, se vocês olharem, aqui ficou um pontinho, né? Eu venho aqui e já pego embaixo do próximo pontinho anterior, ali, ó. E já fiz o meu segundo ponto. Venho aqui e prendo o ponto. Lembrando, meninas, que eu estou sempre seguindo o risco, tá? Então, aqui eu tenho o risco do meio, eu fiz até ele meio enviesadinho, assim, para vocês verem. Então, aqui eu tenho o risco do meio, né? E aqui eu tenho o risco da lateral, né? Do meu bordado. Aqui. Mas aí eu tô bordando aqui, eu esqueci de que lado que eu tava, ou eu larguei o meu bordado e eu fui fazer outra coisa. Aí, quando eu voltei, daí eu não marquei, né, aonde é que foi que eu terminei o meu último ponto. Se foi pro lado esquerdo, se foi pro direito. Não tem problema, meninas. Se você vem aqui, pega no próximo aqui, no esquerdo ou no direito, e continua o seu bordado normalmente. Olha. Vem aqui, pego aqui embaixo onde eu prendi, deixo ali um fiozinho. Prendo novamente. E vida que segue, né?
Cuidado só para não puxar muito, meninas, porque senão eles, em vez dele ir preenchendo, ele vai subindo um em cima do outro. E aí vai encavalando os pontos, tá? É a única coisa que precisa cuidar. Venho aqui, olha, pego um pouquinho mais embaixo. Volto lá, sempre seguindo o ponto, o risco, tá? Olha, eu já posso até soltar ali o fio. Venho aqui um pouquinho para baixo, prendo aqui. Prendo aqui embaixo mais um pouquinho. Venho aqui do outro lado. Vou já pro lado esquerdo. Olha. Veja que aqui eu já nem tô segurando mais muito o fio, porque ele já tá curtinho aqui pro meu bastidor. Arruma sempre o fio, às vezes, porque às vezes quando a gente borda com fio a mais, às vezes um fiozinho sempre teima de querer ficar soltinho ali, né? Aí sempre dá uma ajustadinha. Agora venho aqui de novo. Pego aqui no risco. Venho aqui do outro lado. E desço mais um pouco. Esse ponto é muito gostoso de fazer e além dele ser muito gostoso dele fazer, ele fica muito bonito nos bordados. Claro que aqui eu tô bordando uma folha grande, mas quanto menor, mais bonita a folha fica. Ficou preso embaixo, meu fio, só puxar aqui um pouquinho. Então, vejam, aqui, ó, eu já puxei demais, tá vendo? Olha, ele acaba encavalando lá pra cima. O que que vocês fazem? Só puxa um pouquinho ali, olha, só ajeita ele e finaliza. Aqui. Eu vou só colocar o fio na agulha, meninas, eu já volto. Esse fio aqui, por enquanto, eu vou deixar pro lado de cá, esperando que depois eu vou terminar na parte de baixo. Eu já volto. Prontinho. E olha, para iniciar é a mesma maneira, como se eu estivesse bordando normal, olha. Vim lá, fiz um nozinho, né? Vim com o meu fio, continuo normalmente aqui. Olha. Porque eu terminei o ponto ali quando eu prendi o fio, né? Então, aí o fio tá presinho ali, olha. E aqui eu continuo normalmente. E assim, meninas, eu vou dizer uma coisa para vocês, que quando vocês estiverem bordando, é normal errar no começo, é normal o ponto ficar apertado, é normal a linha embolar, a gente tá aprendendo, né? E a gente também fica muito ansioso, né? E eu sou muito ansiosa, eu também faço curso de bordado às vezes, e também fico naquela ansiedade, né? E para fazer.
Então, assim, vocês bordam. Ah, mas eu bordei essa aqui, não ficou legal. Não gostei, não ficou legal e tal. Não desmancha, deixa ela ali paradinha. Borda, risca outra folha e vai bordar outra folha. Aí, no bordar a outra folha, você já vai corrigindo os erros que você fez nessa aqui, a que você bordou anterior, que você não gostou. Entende? E é tão legal você deixar ali, porque você vai olhando depois, é o teu progresso, né? O quanto você tá aprendendo, o quanto treinando está te fazendo bem, né? Para aprender a bordar. E se errou, tá tudo certo, tá tudo bem, não tem problema. Ninguém começa um bordado perfeito já da primeira vez, né? Todo mundo aprende, né? Todo mundo treina, todo mundo aprende. E aqui eu continuo, ó, tá vendo? Ele vem fazendo a voltinha aqui, né? Às vezes eu solto o fio. Ó, apertei de novo, tá vendo? Só venho lá, olha e puxa e assento ele ali. E veja como ela já vai pegando a forma, né? Bem certinha da folha. Aqui já estamos quase no final. Essa aqui também eu vou deixar e vou pegar a outra agulha. Então, meninas, vou passar o fio pra lá. Vamos continuando. Prendo o fio. E aqui vai ser a última. Então, aqui seria a última carreirinha, né, do nosso ponto. Mas como vocês podem visualizar aqui, ficou meio reto aqui, né, ficou meio quadrado, ficou meio estranha, né, essa folha.
Então, o que que a gente vai fazer? Vai vir aqui, olha, e vai dar mais um pontinho ou dois aqui. Mas vocês vejam que eu não vou passar para o outro lado, eu vou só terminar aqui, ó. Tá vendo? Eu vou dar só uma arredondada aqui. Prontinho. E olha como ela ficou bonitinha agora. Não terminou naquele negócio reto lá pra cima, né? Então, esse é um truquezinho que a gente faz quando a folha fica um pouquinho estranha embaixo, né? Agora, então, vamos bordar a haste dela, né? Igual a gente bordou a outra. Eu vou aproveitar que eu já tô com o fio aqui, né? O acabamento é a mesma coisa que a gente fez lá no ponto haste em cima, tá, meninas? Passa por trás e daí dá um nozinho e corta o fio, ok? Então, vamos lá. Então, saí com o meu fio pro direito e vamos fazer ponto haste aqui, né? Então, olha o que eu vou fazer agora. Pego um pouquinho mais lá pra frente, tá vendo que eu tô segurando com o meu dedo aqui pro lado do lado esquerdo. Venho aqui, pego um pouquinho mais pra frente e vou pro avesso, né? Seguro aqui pro lado esquerdo o fiozinho. E aqui, olha, meninas, bem no meio do ponto, tá? Então, tenho o que eu vim do avesso pro direito, e aqui do direito que eu fui pro avesso. E aqui eu puxo bem no meio. E fiz o primeiro ponto. E agora, eu pego um pouquinho lá, olha, um pouquinho mais pra frente. Procure mantendo sempre o mesmo tamanho dos pontos, tá? Mais ou menos, né? Olha, peguei aqui no final do ponto anterior e puxei. Segura lá com o dedo, venho aqui pro próximo, pego aqui no finalzinho, olha, do último ponto e puxo. Próximo. E puxo. Um pouquinho mais pra cima. No próximo. Puxo. Então, vejo que aqui eu deixei pouquinho com espaço, né, pra fazer o último ponto. Deixei só um tiquinho, porque aqui eu só vou fazer o acabamento do último ponto. Então, eu venho aqui, olha, e só passo o meu fio pro avesso, né? Ele já monta ali o pontinho. E aí, eu termino por trás, atrás, como eu ensinei vocês aqui no ponto haste, né? Passo umas 2 vezes atrás, faço um pontinho. Se tiver bastante ponto, eu vou passando entre meio o fio e aí o finalzinho do fio fica ali no meio, não fica incomodando, ok, meninas? Então, essa era a nossa aula, espero que vocês tenham gostado da aula. Lembrando para vocês que o ponto atrás e a primeira folha nós temos na aula anterior, tá? É só olhar ali nos outros vídeos anteriores, tá? Que eu vou fazer numa sessão. Na próxima aula, meninas, vamos aprender a fazer mais um ponto e vamos começar a aprender vamos fazer uma florzinha, tá? Mas em cada aula a gente vai bordar uma pétala, tá? Aí eu vou ensinando assim, o passo a passo, as formas que a gente tem para aprender a fazer as pétalazinhas. Tudo com muita paciência, tudo bem devagarinho. Eu quero que vocês aprendam bem a fazer os pontinhos. Aqui, lembrando, meninas, vocês podem no tecido de vocês lá ir colocando, tá? Os nomes dos pontos, tá? Aqui eu estou bordando assim porque como alguém está chegando hoje, né? Então, eu tenho aqui um tecido, olha que eu cortei ele com bastante assim, maior, né? Ele aqui tem o que acho que uns 25 por uns
30 a 40 centímetros, mais ou menos, mas é qualquer tecido que vocês tenham aí, é para ir ficando de amostra, tá? É tão bom a gente ter essa amostrinha, meninas, às vezes a gente quer bordar alguma coisa, a gente não tem assim muita ideia do que vai bordar, e você tendo a amostrinha, a gente olha e já vem assim, né? Olha, eu posso bordar esse, eu posso bordar aquele, eu posso bordar aquele outro, né? E também vai dando assim uma sequência, né? A gente aprendendo os bordados. Bem, meninas, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.